João capítulo 8, o versículo 12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Apenas este versículo. Amados, lembre-se de que nós estamos no capítulo 8 e os versículos anteriores foi o que nós falamos domingo sobre o tribunal da religião e o perdão como oportunidade de recomeço, onde os religiosos queriam apedrejar aquela mulher, mas por serem pecadores, tiveram que abandonar o seu intento e saíram de fininho embora no meio do povo. Então esse é o contexto. Lembra-se que Jesus estava de manhã ensinando no templo, eles trazem a mulher, Jesus dá aquela lição que nós aprendemos no domingo passado. Aí Jesus, falando novamente ao povo, ele diz: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É a continuidade do mesmo contexto em que Jesus acaba de lançar, inclusive, luz sobre um julgamento que seria totalmente injusto e parcial. Ou seja, por causa da luz que ele era, eles já se enxergaram e foram embora sem apedrejar a mulher. Possibilitou que as trevas do seu rancor, do seu ódio e da projeção que faziam de suas maldades e da sua tara sexual sobre aquela mulher, a luz do Cristo iluminou as suas sombras e possibilitou que eles desistissem da intenção de matar aquela mulher. Aí Jesus volta para o povo e fala: de fato, eu sou essa luz. E por que ele fala isso? Porque lembra que nós estamos na festa dos tabernáculos. É um dia posterior à festa dos tabernáculos. E durante os 8 dias da festa dos tabernáculos, onde ele disse que era água viva, lembra? A dessedentação do ser e o fluir do Espírito, onde ele disse que quem tivesse sede era para vir a ele e do seu interior fluiria rios. Durante essa festa, à noite, no pátio onde ficavam as mulheres, no pátio do templo onde ficavam as mulheres, ao anoitecer eles erguiam tochas luminosos, erguiam luzes, postes luzes para iluminar o arraial, porque o povo estava reunido em volta do templo em cabanas. Eles colocavam aquelas tochas, aqueles postes de luz, inclusive simbolizando a coluna de fogo que acompanhou todo o povo de Israel durante os seus 40 anos na caminhada. De dia uma nuvem cobria, impedindo o calor do sol, e à noite tinha uma coluna de fogo que não só iluminava a nação de Israel, mas aquecia-os do frio terrível, intenso do inverno. 40 anos naquele deserto. Então, quando na festa dos tabernáculos erguiam-se esse poste de luz, era para simbolizar o que Deus era na vida do povo. Aí Jesus Cristo, para o seu discurso, atende esse episódio da mulher, olha para o povo novamente e fala: olha, esses postes erguidos durante a festa apenas representavam uma luz. Esses postes apenas falavam do que Deus era, clareando a caminhada de vocês pela vida no deserto. Mas a verdadeira luz, a verdadeira luz sou eu, o Cristo de Deus, que estou na frente de vocês. Eu sou a luz do mundo. Ah, amados, Jesus é fantástico. E João vai dizer que Ele é a vida, Ele é a água, Ele é a luz, Ele é a ressurreição, Ele é o bom pastor. Enfim, João vem trazer a nossa mente para que, de fato, em Jesus Cristo se completa, se interpreta e tem em seus aplicativos toda a história do povo de Israel. Ele é a nossa luz. A luz que, igual nós cantamos, luz das nações. Aleluia. Eu sou a luz do mundo. Agora, amados, é verdade que a luz e treva, as trevas, na verdade, são a ausência da luz. Não existe treva, existe ausência de luz. Como não existe frio, existe ausência do calor. Estamos no frio porque o distanciamento da Terra do Sol nessa época é maior.
E por distanciar-se do sol, se faz inverno, nesse polo nosso. Então, o frio é a ausência do calor. As trevas são a ausência da luz, porque o que existe é a luz. Como, em última instância, talvez você não entenda, também não existe o mal. Existe a ausência do bem. Existe a maldade. Agora, como ser, existe bem. É que nós achamos que existe um mal. Não, existe um ser chamado diabo, em quem a sua essência é maligna, é o mal. Mas o mal como ser pessoal não existe. É a ausência do bem. Por distanciar-se do bem, as pessoas se tornam más, se tornam malignas. As trevas, por se distanciarem da luz, se escurece, se obscurece. O frio, a temperatura, por estar longe do sol, ela se torna fria. Só para você entender. As trevas são justamente a ausência da luz. E por estarem distanciados da luz, ocorre a escuridade, a escuridão. E por estarmos distanciados de Deus, que pecar, o conceito de pecar é estar distanciado de Deus. Se eu perguntasse para você o que é pecado, você diria, pecar é errar o alvo. Pecar é desobedecer a Deus. Pecar é não cumprir a lei. Pecar é isso, tudo isso de fato é pecar. Mas como conceito de pecado, eu prefiro esse conceito que diz que o pecado, na verdade, é o distanciamento de Deus. Porque nós só conseguimos ser quem somos se estivermos em Deus. E quanto mais eu me distancio dele, quanto mais eu vou para longe dele, eu vou tornando, mais nas trevas eu vou me envolvendo, mais distanciado dessa luz eu sou, e quando eu estou distanciado da luz, eu não tenho condições de andar, não sei como caminhar, e eu vou me tornando em trevas, porque fique confinado num espaço sem luz por muito tempo e perceba o que vai acontecer na sua vida. Se nós não expormos à luz do sol, nós nem sequer produzimos a vitamina D. Atrapalha até o nosso físico. Você imagine, distancie-se de Deus e perceba o que você vai virar em todas as suas doenças emocionais e físicas e espirituais. Então, pecado é esse distanciamento de Deus. Provérbios no capítulo 4, versículo 19 já diz: mas o caminho dos ímpios, isto é, daqueles que cometem a impiedade, é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Ou seja, a forma de viver dos que estão distanciados de Deus é como densas trevas, ou seja, há uma penumbra que impossibilita a caminhada. Inclusive diz, nem sequer sabem em que tropeçam. Porque quando você está tão acostumado com a escuridão, você já fez esse teste em casa? Quando você levanta sem acender alguma luz, se você está há muito tempo acostumado na casa, você consegue levantar sem acender nenhuma luz e caminhar pela casa, porque você já acostumou com as trevas, então você tateia sobre ela. E às vezes você tropeça e nem percebe, porque você está acostumado com a escuridão. E aqueles que ele diz que o caminho desse tipo de gente que está distanciado de Deus é como densas trevas, ou seja, estão misturados na escuridão, na escuridade, estão desconfigurados de quem são. E o pecado faz isso. Agora, Jesus traz esta realidade nesse contexto em que ele diz que ele é a luz, porque os jovens e os velhos acusadores daquela mulher não estavam se enxergando, porque estavam na escuridão causada pela religião. E a religião entorpece a mente e obscurece os olhos. A religião faz com que você não consiga caminhar como deve caminhar, que é sendo filho da luz, sem pedras nas mãos e sem condenação. Mateus no capítulo 15, no versículo 14, Jesus Cristo vai dizer sobre os fariseus que eles eram guias cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Antigamente tinha as pessoas, até hoje ainda tem aquelas pessoas que guiam, caminham ao lado, carregando, segurando pela mão, uma pessoa que não tem a visão, que é cega. Aí ele está dizendo, olha, vocês são como se fosse um cego guiando o outro. Consequência disso é cair no primeiro buraco que acontecer.
E eles estavam caídos nesse buraco, porque eles não se percebiam e queriam condenar aquela mulher. Aí Jesus vem e diz: não, eu sou essa luz que vai possibilitar você de se enxergar o distanciamento que você está e voltar para mim. O que ele está dizendo, não adianta vocês fazerem todas essas festas, toda essa simbologia, todos esses postes de luzes erguidos aí durante a festa dos tabernáculos, todo esse ritual da água, enfim, não adianta vocês fazerem isso, porque vocês ainda não estão enxergando, estão guiando pessoas, mas na verdade ambos estão cegos e não conseguem ver a luz. Agora, amados, isso é fantástico, porque rejeitar a luz é a condenação para aqueles que não têm o Senhor. É que a gente pensa assim: quem tem Jesus está salvo, vai para o céu, que é a nossa categoria de céu, né? Quem tem Jesus, quem fez uma confissão de fé numa igreja, vai para o céu. Quem não fez essa confissão de fé, não consegue chegar no céu, está condenado. Não. Deus vai executar o juízo. Vai um dia, sim, é claro, é óbvio, mas a condenação é esta: é permanecer na escuridade. É permanecer na escuridão. Jesus mesmo disse em João capítulo 3, um pouquinho antes aí, no capítulo 3, do versículo 19 e 20, diz assim: esta é a condenação, este é o julgamento. Qual? A luz, falando dele, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, e não a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. E quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam reveladas, manifestas. Rejeitar a luz, que é o Cristo, é permanecer na condição de cego. E alguém já disse que o pior cego é aquele que não quer enxergar-se. E o que ele está dizendo aqui para esse pessoal, fala: vocês não estão se enxergando. Eu sou essa luz que possibilita vocês de caminharem conforme devem ser caminharem por caminhos de vida, por caminhos de salvação. Vocês precisam vir a mim para que vocês percebam o quanto de mal vocês fazem para si mesmos e o quanto de mal vocês fazem para o mundo, para a sociedade. E hoje eu ainda compartilhei um texto, que talvez você não concorde com ele, lá no meu perfil do Facebook, onde faz uma análise desse momento que nós estamos vivendo. O momento da pandemia, os gafanhotos que estavam vindo, né? Os gafanhotos que estavam vindo aí próximo da Argentina, chegando no Brasil já, e só parou porque esfriou, choveu. Eu não sei como que está a situação, mas impossibilitou a entrada deles. Então, vendo esses mal, vendo o terremoto que teve também essa semana, a cantalhada começou a reeditar as pragas do Egito. Não, porque está acontecendo a praga do Egito. Falei, então daqui a pouco você que é primogênito vai morrer, né? É a última praga. Então, o tal do crente é interessante, que costuma fazer uma leitura muito simplista. E o que eles têm dito é que todos essas pragas, essa pandemia, isso que está acontecendo é um castigo. É um megafone na boca de Deus, querendo que o povo volte para Ele. Não, é muito simplório uma visão dessa. Então, quer dizer que agora aqui no Ocidente, Deus está usando de todo esse sofrimento, Deus mandou, inclusive, esse sofrimento todo para as nações, aqui do Ocidente e do mundo todo, para que o povo ouvisse a voz dele e voltasse para ele. E na África, a vida inteira sofreram com ebola, com um monte de praga, com a fome lá. Então, lá eles nunca ouviram Deus. Não, é muito simples, não é castigo de Deus. Claro que não. Na verdade, isso é consequência da nossa liberdade, é consequência da vida nas grandes metrópoles, é consequência de nós que não cuidamos do planeta, é consequência que nós estragamos tudo que Deus fez, é consequência das nossas relações, é a consequência de um mundo que está em trevas e não consegue se enxergar e produz um mal um para o outro. O que é pecado a não ser a produção de mal com o próximo? Você acha que pecado é ofender a Deus? Deus está zangado comigo. Deus está muito triste, chateado comigo. Não, Deus não se chateia com você. Quando a Bíblia diz que Deus se ofende com o nosso pecado, é que Deus se ofende com a nossa postura de ser, por nós ofendermos aquele que nos aproxima. Porque Deus escolheu ser amado, ser servido no próximo. Não tem outro jeito de servir a Deus. Você serve a Deus amando e servindo ao próximo.
consequência dos nossos pecados, da nossa vida de trevas, longe, distanciado dessa luz que é Jesus Cristo, produz isso, produz um julgamento que nem aconteceu, que quase aconteceu, um julgamento injusto, e produz morte, porque nas trevas não é possível fazer nada. Lembra-se do Gênesis capítulo 1? O que aconteceu? Capítulo 1 de Gênesis diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e que jeito que era a terra? Era a terra sem forma e vazia, e as trevas, olha que interessante, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Havia o Espírito de Deus ali sustentando o caos. Aí quando Deus inicia o processo da criação, o que ele cria primeiro? Versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Por que ele criou a luz primeiro? Porque a luz dá ordem ao caos. Só a partir da luz é possível que se trabalhe. A partir da criação da luz, Deus começa a criar todas as coisas, terra, etc, etc. Ali não está criando sol, está criando luz. E os cientistas sabem disso, que existe a luz cósmica. Antes de sol, de luminares que projetem luz, existe a luz cósmica. Então Deus primeiro, diante do caos que existia, antes de começar a sua obra, Ele cria a luz, porque é a partir da luz que se dá a possibilidade de trabalhar, de concretizar, de fazer algo, de modelar conforme a sua vontade. Isso é maravilhoso. Então você vê lá no Antigo Testamento, Deus já trabalhando esse conceito de luz, para que eu e você entendamos que só a partir da luz é que nós conseguimos fazer alguma coisa. Talvez a nossa vida, minha e a tua, amados, não esteja tão bem orientada, planejada ou de conformidade com a vontade de Deus. Será que talvez não é falta de luz na nossa vida? Não é esse distanciamento de Deus? Será que não precisa que Deus ilumine-nos para que, de fato, as coisas comecem a acontecer e a serem criadas, construídas, inclusive construída por Deus, do nosso ser? Essa luz, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, Ele vem trazendo para si todas as aplicações e profecias do Antigo Testamento. Esse Deus que cria a luz para botar ordem, faz a luz primeiro, aí você vê Deus trabalhando esse conceito de luz, inclusive sobre dizendo que Ele promete enviar a luz. Isaías capítulo 9, no versículo 2, diz assim, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Essa profecia é sobre Jesus. Que coisa linda. Lá, 400 anos de Cristo, está o profeta Isaías, Deus na boca do profeta Isaías, olhando o caos. Se você analisar o livro de Isaías, olhando o caos da nação de Israel, uma nação que estava à sombra da morte. Que morte? Morte por causa do seu descaminho. Morte porque estavam abandonando Deus. Morte porque estavam seguindo os seus próprios passos e gerando morte na nação de Israel. Morte porque deixaram de servir o Deus verdadeiro e construíram deuses com representações humanas e achavam que estava tudo bem. Aí Deus promete na boca de Isaías, fala, olha, esse povo que está nesse estado de trevas, que não consegue progredir, não consegue ser quem são, a eles viu-se uma luz que se raiava, e estava falando da pessoa de Jesus Cristo. Aí Zacarias, o pai do João Batista, não desse aqui, do João Batista lá, o precursor de Cristo, que fica mudo por um tempo, e quando ele volta à fala, ele escreve lá dizendo que o nome do menino, menino seu, com a Isabel, seria chamado João Batista. Deus, o Espírito Santo paira sobre ele, e ele começa a profetizar, falando inclusive que João Batista seria o precursor de Cristo. Aí no capítulo de Lucas, capítulo 1 de Lucas, no versículo 78, no 79, falando sobre o menino e falando do que aconteceria sobre Jesus Cristo, ele fala assim, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto, olha aqui, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Jesus é o sol nascente, a luz que brilha, o
clarear da manhã, a escuridão da noite, que quando o sol se aponta nascendo, as trevas vai se dissipando. Que mensagem linda que o Zacarias usa, olha, que metáfora bonita, né? A escuridão da noite, as densas trevas, de repente surge quem? Um sol que vai nascendo, e à medida que ele nasce, o que acontece com a noite? Vai embora, se clareia, e assim é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu sou a luz do mundo. Amados, quando ele disse que era a luz do mundo e que aquele que seguisse-o nunca andará em trevas, mas terá a luz, vida, a luz que dá significado ao ser, ele está dizendo que o que era profetizado no Antigo Testamento, o que era agora iminentemente, porque Isabel estava grávida, o que Zacarias está dizendo, olha, o sol está aí, está para romper-se na humanidade. João vai usar outra linguagem no primeiro capítulo do Evangelho de João, e vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? O verbo era Deus, falando de Jesus, capítulo 1, no princípio era aquele que é a palavra, o verbo, ele estava com Deus e era Deus, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que teria feito foi feito. Nele estava a vida, e a vida era o quê? E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Jesus é a luz que ilumina as consciências. Ainda que não queiram crer, são indesculpáveis depois de Cristo, porque com a vinda do Verbo encarnado Jesus Cristo, todas as consciências foram iluminadas. Portanto, és indesculpável aquele que diz que não quer Deus, que não quer voltar para Deus. Aqueles que permanecem nas trevas por causa dos seus atos, por causa das suas atitudes, por causa da sua forma de ser distanciada de Deus, ainda que assim estão, mas há uma luz na consciência deles, porque a partir do Cristo toda a salvação foi estendida, foi potencializada, foi informada, de sorte que o Espírito Santo é esse que ilumina a mente de todos os homens. Não tem nenhum. O mais bruto, o mais tribal, o índio lá na aldeia, no alto do Amazonas. Paulo vai dizer que a lei que existe nele, na sua consciência, por causa dessa luz, por causa do Cristo. Oh, aleluia! É que nós cantamos aqui, eu nunca saberei o preço. Amados, nós não temos consciência da grandeza do sacrifício de Cristo. O que aconteceu na redenção? É profundo, é a partir do Cristo redimido. Aqui ele está dizendo, olha, eu sou a luz do mundo. E depois ele diz, quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. Todo ser humano é iluminado em sua consciência pela luz que é Jesus Cristo. Embora nem todos dêem a resposta positiva a essa luz. Por isso que nós fomos resgatados de um império. Paulo vai dizer em Colossenses no capítulo 1, no versículos 13 e 14, assim, ó, pois ele, isso é Deus, o Pai, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amados, eu e você vivíamos cegos, longe de Deus, como aqueles fariseus e escribas que estavam ali para condenar aquela mulher, cegos na sua religião, cegos no seu pecado, distanciados de Deus, sobre o domínio. Que domínio? O domínio das trevas. As trevas são malignas. Jesus falou, eis aí que vem o príncipe das trevas, o príncipe desse mundo, e ele não tem nada, eu não tenho nada dele em mim.
não tem nada dele em mim. Então nós estávamos nessa situação, mas fomos iluminados na nossa consciência, fomos resgatados, fomos lá e arrancados do poder dessas trevas e fomos transportados para o reino de Jesus Cristo. Agora nós estamos em Jesus. Aleluia. Comentávamos agora mesmo, né, João? Quanta cegueira teológica, quanto incremento, quanto ritual, quanto Antigo Testamento enfiado na garganta. Está ali, está cego, está cego. Mas eu e você tivemos o privilégio de termos sido iluminados por Jesus Cristo. É por isso que ele falou, quem me segue não anda nas trevas, não dá. Mas tem a luz da vida. Eu e você fomos resgatados, estamos no reino do Filho amado de Jesus, de Deus, que é Jesus Cristo. Mas nessa proposta do versículo 12, o que ele propõe para mim e para você? Comunidade cristã viva está nesse século, em 2020. O que ele espera de mim e de você, que tivemos esse encontro com ele, que é a luz, que fomos aproximados a ele, que fomos arrancados de um reino, de um domínio, de um império de escravidão, e agora percebemos. E percebemos, inclusive, tanta treva que existe no mundo. Treva no sistema cultural, trevas no sistema econômico, treva no sistema político. É trevas, o mundo jaz no maligno e em trevas. E a produção humana é produção de escuridade, de escuridão. E isso vai manchando o ser, isso vai manchando a vida das pessoas. E o que Deus espera de mim e de você? Nós espera que nós sejamos o quê? Deus espera que nós sejamos luz, que nós vivamos luz. Nós somos chamados para ser viver na luz. Esse é o nosso desafio. Uma contracultura. O evangelho não é uma ideologia. Tem gente que fala, não, isso aí é coisa do comunismo. Não, Jesus era comunista. Não, Jesus não era comunista. Jesus não era socialista. Jesus não era conservador. Não, Jesus não tem nenhuma ideologia que enquadra Jesus. Jesus é do evangelho. Ele trouxe o evangelho. Ele trouxe uma nova forma de viver. E a forma de ser viver do evangelho é uma contracultura à cultura do mundo. Não se engane. Não dá para servir os dois senhores. É impossível, tanto é que João vai dizer que não dá para amar o mundo e amar a Deus, amar esse sistema que rege a vida. Então, se você está assim com o mundo, com esse sistema, está muito legal, você está muito afinado, muito militante aos sistemas do mundo, seja ele político, religioso, ideológico, é sinal que você não entendeu o evangelho ainda, há muita treva na sua vida. Porque a proposta é para nós sermos luz. Porque a luz é que dá comunhão, é a luz que possibilita, dá condições para viver. E como igreja, o que Deus espera de mim e de você? Que nós andemos na luz para ter comunhão. Não é o que nós lemos lá em primeira carta de João, capítulo 1, no versículo 7? Se andarmos aonde? Na luz. Eu gosto muito desse versículo, cito muitas vezes que eu falo com você. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. Condicional. Temos o quê? Comunhão uns com os outros. E o sangue de seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz. O que é andar na luz, irmão? Transparência. É ser transparente na vida. Que coisa mais simples do que andar na luz com o outro? Ser transparente. Ser você mesmo. Não gostei, fala. Gostei, fala. Vamos sendo gente boa de Deus. E esse andar na luz é viver de tal forma que a sua vida não pregue surpresa negativa na vida de ninguém. Que as pessoas não se frustrem e nem se surpreendam negativamente com você. Ande na luz. Casais, família, ande na luz. Perceba o que é andar na luz. Eu já exemplifiquei isso aqui. Se nós desligarmos todas as luzes, é possível que vocês não me vejam. E se nós formos fazer aqui uma limpeza, uma varredura, se apagar todas essas luzes à noite, é possível limpar esse chão? Não é. Aí se acende a luz, percebe a sujeira, os encardidos, as manchas no piso. Agora, se você abaixar essas luminárias a um ponto de 50 centímetros desse piso, você vai perceber muito mais irregularidades e problemas no piso. Porque à medida que a luz vai chegando,
vai se aproximando, vai se revelando quem nós somos. É por isso que muitas vezes nós não gostamos de andar na luz com os irmãos, na transparência, porque à medida que nós vamos nos revelando, que a luz vai nos clareando, vai percebendo as imperfeições em nós. Aí nós nos esquivamos e corremos da luz. Não vai dar para ter com esse irmão aí não, com esse pastor não, ele tem um monte de defeito. Pois é, bota mais luz perto de mim para você ver que vai ter mais defeito ainda. Tem muito defeito que você nem sabe. Então, aproxime-se da luz, assim é Deus. Aproxima-se de Deus e você vai percebendo as suas incoerências. Entre nós, vamos caminhando na transparência, sendo quem nós somos chamados para ser. Aí nós vamos nos enxergando. Nesse momento, sim, nós conseguimos ter comunhão com os outros. Mas é que nós queremos só o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Mas a condicional é ande na luz, para aí sim o sangue de Jesus ser purificado, nos purificar de todo pecado. Vamos andar na luz, igreja? Mesmo? É desafiador. A igreja como povo exclusivo de Deus, nós somos chamados das trevas para o reino do Filho amado, e nós fomos eleitos como geração, povo exclusivo, povo adquirido, para quê? Para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados, a palavra chamada ali é vocacionar. Nós somos vocacionados para anunciar as grandezas de Deus. Agora, como que eu anuncio as grandezas de Deus, que é luz, que é o Cristo que é a luz, se eu mesmo estou em trevas? Tanto é que tem hora que não dá coragem. Diante de alguns lugares, de algumas pessoas, você não consegue falar de Jesus, né? Porque está meio escura a vida. Está com as imperfeições muito grotescas, né, grandes. Há muita treva na mente, na compreensão. Por isso que nós precisamos nos aproximar dessa luz a cada dia, para que de fato nós vivamos, para que de fato nós façamos aconteça o que Jesus falou. Nunca andará em trevas. Ou seja, nunca estará distanciado totalmente de Deus ao ponto de não saber quem é. Pastor, então não erro mais. Erra, filho. Só que quando você tem luz em você, quando esse Espírito de luz está em você, que é Jesus, quando você erra, imediatamente o Espírito Santo fala: que é isso, Paulão? De novo nesse negócio? Poxa, luz na mente. Mas esse dia alguém falou, mas o fulano era, tinha um cargo eclesiástico e está assim assado, pastor. Falei, ou ele nunca experimentou a luz, ou ele se afastou tanto da luz que já não se enxerga mais. Porque quando nós estamos no caminho, aproximando, vindo de encontro com a luz, ainda que nós erramos, tropeçamos, ou ainda que manche a nossa roupa pelo pecado acidental, eu vou me perceber e vou falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Efésios, para terminar, Efésios capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: devemos andar como filhos da luz. Se você tem Jesus, ande como filho de Jesus, filhos da luz. Porque outrora, olha aqui que Paulo fala, outrora vocês eram trevas, mas agora são o quê? Agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz, olha aqui, o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Volta, por favor, no versículo anterior. Porque outrora vocês, eu e todo mundo que está aqui, e os que estão em casa também, eram trevas. Pode vir alguma coisa boa das trevas? Não. Agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, filhos dessa luz maravilhosa. Qual é o fruto, o aspecto, aquilo que identifica o filho da luz? Próximo. O fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Só isso. Se quiser fazer uma análise, se você é filho da luz, veja se na tua vida aparece esse fruto da luz. Bondade, justiça e verdade. Se você quiser ler em casa depois a sequência do capítulo, aí a pancada é mais alta. Mas esse aqui basta. Viva como filhos da luz, amados. Vivamos como filhos da luz. Jesus disse
em 12:46 do Evangelho de João, ele fala: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu quero perguntar para você, como que está a luz na sua vida? Jesus é a tua luz? Ele é a luz do mundo. Se Ele é aquele que ilumina o teu ser ao ponto de você perceber o que está acontecendo com as suas sombras, as sombras espirituais, as sombras emocionais e psicológicas, e você volta a Ele, a esse reino do seu amor, de fato Ele é Jesus na tua vida. Se você é filho da luz ou é filho das trevas, você que me assiste, você é filho das trevas ou é filho da luz? Na sua e na minha vida, o que aparece? São as obras infrutíferas das trevas ou o fruto da vida? Bondade, justiça e verdade. Há um Deus que se projeta em pé nessa noite, chamado Jesus, e diz: olha, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. E se há alguma escuridão na sua vida, meu amado, que essa luz raie, ilumine você na sua consciência.